dia falar já foi dito, então seria mais assim, trazer alguns aspectos de o que no Brasil tem sido feito ou não tem sido feito sobre gestão da idade, né? E apresentar também alguns resultados de órgãos internacionais, tá bem? Então, o título da apresentação é Os Desafios do Envelhecimento Populacional e Longevidade, os impactos para as organizações e nas organizações, né? Vamos lá. Bom, eu vou passar aqui toda essa parte de transição da estrutura etária que a Isabela já mostrou, então já vou passar toda essa parte aqui, né? E só fazendo aqui uma breve conceituação, digamos, não é nem conceito, né? Mas apenas para situar uma pequena diferença entre envelhecimento e longevidade, né? Enquanto que o envelhecimento ele é um processo, né? Ele trata-se de um processo de envelhecer, de se tornar mais velho, ao passo que a longevidade é uma característica ou uma qualidade daquilo que é mais longevo, né? Tem a ver com uma duração de vida mais longa do que aquilo que normalmente se pensa, tá? E aqui só para a gente falar um pouquinho, né, sobre essa questão dos jovens que foi colocado pelo professor Jesuíno, né? Quer dizer, a idade é uma das poucas dimensões, que vamos chamar assim, de dimensões de diversidade, em que uma pessoa ela nasce dentro de um in-group, né? Quer dizer, aquele grupo mais majoritário, e ele passa para um out-group, né? Então, é isso que a autora, que é a Miriam Goldenberg, ela quis dizer quando referiu-se velho é a minoria que todo mundo vai ser, né? A menos que algo aconteça em nossa vida, tá certo? Então, o ageísmo ou outros termos que são usados na literatura, o idadismo, ou etarismo, como nós aqui no nosso grupo nós preferimos chamar, ainda que os jovens não tenham ideia do que seja isso, porque não estão passando por isso efetivamente, mas ao longo da vida isso vai acontecer certamente se eles viverem o suficiente para isso, né? Então, o nosso trabalho também, ele faz uma diferenciação entre pessoas idosas e trabalhadores mais velhos, né? Então, quando nós falamos aqui no nosso grupo de pesquisa, enfim, em tudo que nós temos feito, nós entendemos que pessoas idosas são aquelas pessoas que são definidas, no nosso caso, no Brasil, pelo Estatuto do Idoso. Então, normalmente, é definido por por algum estatuto, né, por alguma regulamentação, que a partir de tal idade uma pessoa é considerada idosa. Então, no Brasil, é a partir de 60 anos, uma pessoa é considerada idosa, e quando nós falamos em trabalhador mais velho, essa idade pode variar e muito, né? Então, as nossas pesquisas, né, bem como a literatura também, tem mostrado que essa idade do trabalhador mais velho, né, depende muito do setor de atuação, das áreas funcionais dentro das organizações. Então, só para dar alguns extremos, né? No setor de tecnologia, não é raro, né, alguém entender que um trabalhador mais velho é a partir de 35 anos, 37 anos, tá certo? Então, sempre nós começamos, quando fazemos pesquisa qualitativa, perguntando para você, que idade tem o trabalhador mais velho? Então, a gente se surpreende com esse range, né, que as pessoas têm na cabeça do que é o trabalhador mais velho, né? E parece também que, à medida em que nós envelhecemos, essa idade a gente joga para cima, né? Então, a idade é como se fosse um alvo em movimento. À medida em que nós avançamos nos grupos etários, a gente também vai avançando na idade do que nós consideramos trabalhador mais velho, né? Então, aqui apenas para refletir, é uma frase do Alexandre Kalash, que ele é um autor aqui no Brasil e também fora do Brasil, muito conhecido. Ele é um médico, gerontólogo, né? Ele trabalhou por muito tempo na Organização Mundial da Saúde, né? Então, ele diz que a longevidade que a gente hoje está presenciando a nível global,
né? E também no Brasil, na realidade, é uma revolução. Então, foi dito aqui, né, na apresentação da Isabela, né, professor Jesuíno também, que muitas vezes as pessoas parece que ainda não têm uma noção ou não atribuem uma devida importância para a longevidade, mas, segundo esse especialista, a longevidade aqui no Brasil já é uma revolução, né? E quando nós falamos em longevidade, a gente não quer dizer apenas que vamos viver 20 ou 30 anos a mais que as gerações passadas, mas significa principalmente viver 30 anos a mais, né, com uma boa qualidade de vida, né? Então, também tem um termo que eu acho bem interessante, que o professor Kalash usa, que é a gerontolescência, né? Alguns usam o termo envelhecentes, né? Então, ele usa esse termo gerontolescência para se referir a esse grupo etário considerado mais velho, tá? Então, aqui já foi dito, não vou mais falar a respeito disso, a respeito das características da nossa longevidade, que aconteceu de uma forma mais, eu diria, radical, né, do que aconteceu na Europa e, sim, num país que ainda não atingiu um nível de desenvolvimento, né? Então, tem muitas outras esferas que são bastante precárias e, junto com isso, nós temos uma situação ainda de envelhecimento e muito rápido no Brasil, né? Então, aqui apenas Professora Darcy, para desculpa. exemplificar, sim, Não está andando o slide, o pessoal está mandando mensagem no chat. não Está no estão primeiro slide. vendo? Não, está no primeiro slide ainda. Ah, eita, nós. Vamos fazer o seguinte, Silvia, acho que eu vou passar para você então, tá bom? Oi, Silvio, Oi, pode ser. eu vou passar para você, tá bom? Ok. Acho que tem alguma coisa nesse meu computador, não é possível? O meu deu aquecimento ontem. Precisa tirar a Nossa, que bateria. coisa! Isso é estranhíssimo. Eu estou te passando, Silvio. Legal. Pronto, Silvio. Eu ainda não recebi, só um minutinho. Ah, recebi. Você viu? Recebi. Estou baixando. Um copinho d'água aqui. É bom. Conseguiu, Silvio? Sim, só um minutinho. Deixa eu ver esse Tá bom. aqui. Achou. Eu abri aqui no meu celular, no micro não está abrindo, só um minutinho. Conseguiu? Abrir, pelo Isso, menos? eu abri aqui e aquele não está abrindo no meu notebook, não sei por quê. Nossa, é hoje. Ele está demorando para baixar aqui no meu notebook, no celular eu abri.
Eu passo pelo e-mail? Pode ser, por favor. Pode ser que o problema estava no WhatsApp, né? Porque há pouco eu também estava lá com um probleminha no WhatsApp. Ah, agora abriu. Agora foi. Deu? Deu. Está aparecendo? Está aparecendo. Tá. Tá, ok. Eu vou Agora, deixar bom, o fundo. pode ir passando, Silvio? Ok. Tá? Pode ir passando, só dá um tempinho para as pessoas verem e vai passando, aí eu vou te falando. Aqui pode passar mais rápido, porque a Isabela já tinha dito. Pode ir indo. Pode passar, né? Também. Né? Então, estava justamente aqui, só para exemplificar o quanto que a fala do Alexandre Kalash, né, que nós estamos já numa revolução da longevidade, tá certo? Então, aqui eu só trouxe algumas entidades, inclusive de ensino, que estão com curso focado para a longevidade, tá? Pode passar. Pode passar. Bom, então aqui a gente traz um dado, né, que até 2040 nós vamos ter 57% da população economicamente ativa, que vai ser composta por trabalhadores considerados mais velhos, tá certo? Né? Então, há uma necessidade de retenção de profissionais com essa idade ou mais, né? Em que sentido? Como alternativa de escassez de mão de obra especializada e sustentação do crescimento econômico. Além disso, né, para nós também, não só para nós, mas para praticamente todos os países, pensando no equilíbrio das contas da Previdência Social, tá certo? Então, muitas vezes nós podemos pensar, o Brasil é um país que há pouco tempo se dizia, né, é um país jovem, tá certo? Nós temos muitos jovens, né, que estão ainda disponíveis no mercado de trabalho, então, seria essa a razão pela qual as empresas não estão se preocupando? Pode até ser, né? Se nós pensarmos numa visão de curto prazo. No entanto, nós também temos uma mão de obra de 45 ou mais que tem uma especialização bastante importante e que esta capacitação nós não encontramos nos jovens que estão saindo da faculdade com alguns anos a mais, na realidade, né? Então, é nesse sentido que algumas pesquisas têm mostrado que as organizações, elas percebem na verdade, o valor destes profissionais. No entanto, pouco fazem, né? Que depois nós vamos falar sobre isso. Tá certo? Pode passar. Então, quando nós falamos de envelhecimento e longevidade, né, do trabalho, da vida laboral, né, o etarismo, que é em inglês o ageism, né, é um fenômeno que está muito atrelado a isto. Tá? Então, depende, o que nós entendemos, né, como etarismo, para alguns autores, são preconceitos ou discriminação em relação a qualquer idade, mas grande parte dos autores convergem, né, com a ideia de que o ageísmo está voltado para os trabalhadores mais velhos, para pessoas mais velhas, né? Então, assim, sistematizando um pouco dessa literatura, nós podemos falar que o etarismo ele é composto, entendendo, né, o etarismo como sendo uma atitude, ele é composto pelo elemento cognitivo, que são os estereótipos, né? O elemento afetivo, que são os preconceitos, e o comportamental, que é a discriminação ou a intenção de discriminar, né?
Então, com o envelhecimento, alguns estudos mostram que, na realidade, o etarismo ele tende a aumentar e não reduzir nas organizações, tá certo? Então, a nossa pergunta é, né, de que forma, como que as organizações podem estar preparadas para lidar com esse etarismo, né? Pode passar, Silvio, por favor. Né? Então, aquilo que eu falava anteriormente, que há uma ideia de que o Brasil, né, é um país jovem, né, e é um país de cultura jovem cêntrica, tá certo? Então, isso também contribui para que nós tenhamos, né, atitudes mais etaristas nas organizações. Pode passar. Né? Então, aqui são alguns conceitos que eu já falei brevemente, podemos passar, né, que o Butler é um gerontólogo, então, em 69, né, ele cunhou esse termo ageism, né? Então, só para aqui fazer um pequeno parênteses a respeito desse termo, tá? Em algumas literaturas, e parece-me que em Portugal vocês usam mais o idadismo, né? Ou edadismo, né? Alguns aqui no Brasil usam o ageísmo, né? E no nosso grupo de pesquisa, depois de assim, consultar a literatura, estudar um pouco a etimologia da palavra, nós definimos usar o termo etarismo, que nós achamos que é um termo que reflete melhor essa ideia do ageism, tá? Também podemos falar, aqui nós estamos falando, né, dos estereótipos, né, dos preconceitos, né, que definem o ageísmo da mesma forma como a discriminação, né? Então, alguns autores, né, eles colocam que esse ageísmo ele é mais usado no sentido negativo do que positivo para se referir a pessoas mais velhas, tá? Pode passar, por favor. Outro autor também, que vem da gerontologia, né, ele define o ageísmo, coloca claramente que existe o ageísmo para idosos, né, ele não trabalha menos, ele não está focado apenas para o contexto organizacional, mas é um pesquisador, por ser gerontólogo, né, o conteúdo da pesquisa dele é muito mais amplo, né? Então envolve a sociedade como um todo e não apenas as organizações, embora também tenha feito estudos em organizações. Então, o que vale a pena a gente comentar desse autor é o fato de que ele coloca que existe também o etarismo institucional, não somente o etarismo praticado por pessoas para pessoas, mas uma organização, ela pode ter políticas etaristas, por exemplo. Tá? Por favor, pode passar. Né? Então, novamente, a gente pergunta, né, se as organizações estão preparadas para a longevidade, será que as organizações, né, elas entendem, né, principalmente o que é o etarismo e como suas políticas elas podem ter o conteúdo etarista, não só políticas, mas as suas práticas, né, podem ter esse conteúdo etarista ou não. Né? Pode passar, Silvio. Né? Aqui são os estereótipos mais comuns que já foram falados, vários deles já foram comentados, né? Que existe o estereótipo negativo de baixo desempenho, de resistência para a mudança, né? Que eles têm menos tempo de trabalho, né? Menor habilidade para aprender, tá? E também alguns estereótipos positivos, são mais confiáveis, mais estáveis, mais honestos, mais comprometidos, né? Pode passar, Silvio. E a questão do estereótipo, né, é o fato de que, quando os gestores eles têm um estereótipo negativo a respeito do trabalhador mais velho, né, eles tendem a usar esses estereótipos para as decisões, seja de contratação, seja de desenvolvimento de carreira, seja de treinamento também. Então, muitas vezes, as decisões desses gestores que têm esses estereótipos negativos, eles têm um certo viés, então não são neutros em relação à idade. Tá? Pode passar. Aqui nós vamos falar de uma pesquisa que foi feita em 2013, se não me engano, já faz um certo tempo, né?
Foi feita com gestores, tá? Foi feito em parceria com a GV, com a PwC, uma consultoria, e nesse trabalho evidenciou-se vários aspectos positivos, né? O valor da experiência dos trabalhadores mais velhos, habilidades de resolução de problemas, a fidelidade à empresa, o maior comprometimento, maior produtividade, maior qualidade de entrega e uma capacidade, sim, de aprender novas habilidades, tá? Agora, o que também se constatou nessa pesquisa é que, apesar dessas qualidades, né, que foram reconhecidas pelos gestores, tá, a falta de oportunidades oferecidas aos profissionais acima de 45 anos, que foi entendido, naquela ocasião, como já sendo trabalhador mais velho. Por favor, Silvio. Tá? Algumas outras conclusões da pesquisa, né? Há preferência, sim, por parte das organizações, por profissionais mais novos, pouco investimento na transferência de conhecimento e experiências dos trabalhadores mais velhos, como já foi indicado pela Isabela no trabalho dela, não oferece oportunidades de carreira e nem incentivo de permanência após a aposentadoria, né? Ao passo que depois nós vamos ver alguns resultados fora do Brasil, que há algumas ações nesse sentido, né? Não há modelos de atuação para esses profissionais visando aproveitar o seu potencial, há pouco investimento em práticas de qualidade de vida para esses trabalhadores, já que esses trabalhadores têm necessidades que são diferentes de trabalhadores mais jovens, tá certo? E uma crença de que esses profissionais, eles custam mais caros sem análise do valor agregado, né? Então, a Isabela também já mostrou que não é verdade. Na realidade, esses profissionais, eles são produtivos, né? Eles apresentam trabalho de qualidade, e o investimento também na saúde pode trazer resultados bastante positivos para a organização. Por favor, Silvia. Tá? Então, a partir desse estudo 2013, um outro que foi conduzido também pela mesma instituição em 2018, alguns resultados do Instituto Ethos, né, quem conhece aqui no Brasil, o que nós podemos concluir é que as organizações ainda não estão preparadas para o ritmo de envelhecimento populacional. Tá? E aí nós vamos ver algumas outras pesquisas também. Por favor, Silvia. Esses são os estudos que eu me referi, pode passar. Tá? Também pode passar, que depois nós vamos voltar e falar sobre isso. Então, aqui eu gostaria de apresentar alguns resultados que foi feito por essa European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, foi feito em 2006, foi feito pelos professores doutores, né, Nageli e Walker, né, em conjunto com uma universidade alemã e da Grã-Bretanha, tá certo? E foi um estudo bastante amplo e não foi um estudo quantitativo. Então, eles foram reunindo casos de empresas que adotam determinadas políticas. Então, vou falar um pouquinho desse estudo e fazer um contraponto com um estudo mais recente sobre políticas voltadas aos trabalhadores mais velhos aqui no Brasil. Tá? Pode passar, Silvio, por favor. Bom, então, aqui só para contextualizar, né, que o envelhecimento da mão de obra, né, é uma questão de importância vital para todos da União Europeia, eu não diria não só a União Europeia, mas o Brasil também, e que o crescimento econômico futuro, a competitividade das organizações e a eficiência das mesmas, elas dependerão cada vez mais de como as empresas, os empregadores, né, eles podem efetivamente usar esta força de trabalho mais envelhecida. Tá? Então, por favor, Silvio. Esse relatório, ele diz respeito a uma amostra aí de 11 países, Áustria, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Itália, Países Baixos, Suécia, Espanha e Reino Unido, né? Então, achei bastante interessante quando o professor Eduardo, ele traz um trabalho que foi feito em Portugal, né, como comentamos anteriormente, gostaria que depois ele falasse um pouco sobre ele.
Tá? Então, esse trabalho ele contempla um conjunto de organizações bastante diversa, pequenas, grandes, setor público, privado, serviço, indústrias, tá? E, enfim, são empresas, né, que vão ilustrar, vão falar um pouco das suas experiências de lidar com o envelhecimento da força de trabalho, tá? Então, eles vão falar em algumas boas práticas, né, e que levam em conta, essas boas práticas levam em conta a necessidade de diferentes grupos de empregados, né, sejam homens e mulheres, e também trabalhadores que têm diferentes níveis de qualificação. Então, quando nós falamos trabalhadores mais velhos, a gente tende muitas vezes, assim, parece que nós estamos generalizando, né? Agora, os trabalhadores mais velhos é uma categoria laboral bastante heterogênea, certo? Então, é isso que também a gente tem que levar em consideração, né? Por favor, Silvio. Este pode passar. Pode passar também, que nós já falamos um pouco disso, tá? Então, nós falamos da importância desses trabalhadores mais velhos, né? Então, o que esse estudo que foi feito por esses professores, né? Antonelli, Pereira, Cepelos e Lins, né? Foi publicado nessa revista da USP. Então, o que eles trazem? Né? É uma pesquisa bastante recente, tá? Então, eles trazem aqui a percepção dos gestores de recursos humanos, foram 140 gestores de recursos humanos pesquisados, sobre o posicionamento do trabalho dos profissionais com 50 anos ou mais aqui no Brasil, né? Então, eles vão confirmar praticamente todos aqueles estereótipos positivos, né? E a percepção positiva que esses profissionais de recursos humanos, que muitas vezes são os tomadores de decisão a respeito de vários, né, dos subsistemas aí de gestão de pessoas, qual é a percepção deles, né? Então, eles entendem que os trabalhadores mais velhos são mais pontuais, são mais confiáveis, né? O trabalho deles é de maior qualidade e que faltam menos ao trabalho, tá certo? Então, isso foi medido numa escala de 6 pontos, portanto, é um valor bastante, até relativamente elevado, né? Pode passar, Silvio, por favor. Nesse trabalho que foi feito na União Europeia, né? Então, são dados sobre a gestão da idade na União Europeia, e esse relatório ele traz 8 boas práticas, eu diria, né, de gestão da idade, em relação ao recrutamento, aprendizagem, formação e aprendizagem ao longo da vida, desenvolvimento de carreira, práticas flexíveis de tempo de trabalho, proteção e promoção da saúde e concepção do local de trabalho, redistribuição ou realocação desses trabalhadores mais velhos, saída do emprego e transição para a aposentadoria, e também ele propõe, na realidade, ao final, abordar a necessidade de abordagens mais abrangentes para se trabalhar com a gestão da idade, né, que incorpora, obviamente, não só trabalhadores mais velhos, mas os inclui na gestão, né, de recursos humanos. Pode passar, Silvio, por favor. Então, em relação às boas práticas de recursos humanos, né, elas têm em vista assegurar que os trabalhadores, né, esses trabalhadores mais velhos, eles tenham um acesso igual ou especial ao emprego. E por que né, eu mesma ressaltei essa questão do igual, porque, na realidade, não é o que acontece nas organizações. Estou falando das organizações brasileiras e fruto das pesquisas que nós já fizemos, principalmente pesquisas qualitativas, né? Que o nosso grupo de pesquisa fez, e também pesquisas, entrevistas que foram feitas por meus alunos, desde o nível de monografia, mestrado e doutorado. Então, esse acesso não é igual, ele realmente tem um viés etário aí, né? E que os potenciais candidatos não sejam discriminados, tá? Então, também não é bem isso que acontece na nossa prática. Então, pode passar, Silvio, por favor. Tá? Então, aqui é o resultado desta pesquisa que eu comentei anteriormente. Então, vocês viram que a média em relação, né, às características positivas dos trabalhadores mais velhos estava em torno de 4,8, 4,7. Tá? Agora, quando foi perguntado o que eles fazem, né, em termos de práticas de recurso humano, vejam a média aqui, que é 2, pouco. Tá? A empresa desenvolve campanhas específicas para a seleção de candidatos,
ela tem uma postura proativa na contratação de profissionais aposentados ou próximos da idade de aposentadoria. A empresa prefere escolher um profissional mais velho para um cargo de condições de igualdade em relação ao trabalhador mais novo, né, também uma média baixa atribuída, e a empresa tem atividades específicas para a integração de profissionais de diferentes gerações, né? Então, aqui vocês veem que, embora se fale muito sobre a importância desta relação, desse contato e dessa qualidade intergeracional e dessa aprendizagem intergeracional, inclusive dito por empresas, né, da importância disso. Na realidade, esse estudo que foi feito com 140 profissionais de recursos humanos diz muito pouco sobre o que as empresas efetivamente estão fazendo em relação a isso. Pode passar, Silvio, por favor. Em relação à formação e aprendizagem ao longo da vida, né, então essas boas práticas, né, elas visam assegurar que os trabalhadores mais velhos não sejam negligenciados na formação e desenvolvimento da carreira, tá? Então, também não é o que as nossas pesquisas, né, de natureza qualitativa têm demonstrado, né, e que também assegurar que sejam oferecidas oportunidades de aprendizagem ao longo da vida profissional, né, e que métodos de formação sejam adequados aos trabalhadores mais velhos. Quer dizer, parece que, né, as organizações elas não têm muito essa preocupação ainda de oferecer uma capacitação, né, uma aprendizagem ao longo da vida desses profissionais, é alguma coisa mais pontual, e ainda que seja pontual, muitas vezes eles não são escolhidos para determinados treinamentos, e quando são escolhidos, os métodos são os mesmos para os jovens e trabalhadores mais velhos, o que muitas vezes essas boas práticas também, entrando mais um detalhe, eles falam muito sobre isso, né? Quer dizer, a forma como o trabalhador mais velho aprende pode não ser exatamente a forma como um jovem de 23 anos aprende, né? E nem as técnicas, enfim, utilizadas. Pode passar, por favor, Silvio. Enfim, continuando aqui, desenvolvimento de carreira, né, garantir, que tem muito a ver com as práticas anteriores, garantir treinamento, aprendizagem ao longo da vida e dar oportunidades de progredir na carreira, mas isso não significa, por essa visão, né, de gestão da idade para trabalhadores mais velhos, subir hierarquicamente, ser promovido, não, apenas fazer uma realocação de cargos, né, de maneira que isso seja mais adaptado ao curso de vida desse trabalhador mais velho, porque muitas vezes a pessoa já não quer um cargo tão demandante, né, com muitos desafios, mas ele quer continuar trabalhando e oferece resultados ainda muito importantes para a organização, tá? Então, quando nós falamos de desenvolvimento de carreira, na verdade, nós estamos pensando nesta possibilidade de entender esse desenvolvimento de carreira a partir de uma perspectiva de lifespan, né? De lifespan de curso de vida, na realidade, tá? Por favor, Silvio. Aqui no Brasil, a gente tem, vocês estão vendo, médias mais baixas ainda, né? Quer dizer, a empresa desenvolve modelo de carreira diferenciados para as pessoas mais velhas, né? A empresa promove atividade para as pessoas mais velhas, destinada especificamente à gestão do conhecimento, né? Então, foi dito, né, a importância de preservar este conhecimento, de passar este conhecimento para as outras gerações, para que a empresa não perca, né, todo esse investimento e o conhecimento tácito ou explícito que esses trabalhadores desenvolveram ao longo da vida deles, né? Muito pouco também, pode-se ver por essa média. A empresa tem um programa de preparação para a aposentadoria, também muito pouco, e a empresa oferece planos de carreira diferenciados, menos ainda, tá? Pode passar, Silvio, por favor. Né? Então, outras práticas também que a gente observa muito na literatura, né, são práticas flexíveis em relação ao tempo de trabalho, né? Então, às vezes, o trabalhador mais velho, né, ele não quer mais trabalhar 8. Aqui no Brasil, as pessoas raramente trabalham 8, trabalham 10, 12 horas por dia, tá certo? Então, será que as organizações, elas têm essa sensibilidade no aspecto de que, dependendo, né, do momento de vida que as pessoas têm, elas já preferem, né,
ter uma qualidade de vida melhor, ter um trabalho mais tranquilo, tá certo? Do que um trabalho tão demandante quando ele tinha 40 anos, 30 e poucos anos, né? Pode passar, Silvio. Então, essa proteção e promoção de saúde, também, como foi levantado pelo trabalho da Isabela, né, significa otimizar os processos de trabalho e organização do trabalho também, para permitir aos empregados um bom desempenho e assegurar a sua saúde, né? Então, o que alguns estudos mostram é como que a reorganização da organização, ela também poderia levar em consideração os trabalhadores mais velhos, inclusive, assim, o próprio layout, né, da organização. Então, quem entra aqui no Brasil, deve acontecer em qualquer lugar do mundo, numa empresa, no Facebook, por exemplo, né, na Microsoft, ou outras organizações, né, de tecnologia, ou que visam atrair essa população jovem, muitas vezes não é o tipo de layout que possa agradar um trabalhador mais velho, por exemplo, né? Pode passar. Então, aqui também tem a ver com o que nós falamos anteriormente, né? E que muitas vezes esses trabalhadores eles podem ser realocados para as outras áreas. Então, por exemplo, numa pesquisa que nós estamos fazendo agora, num projeto de pesquisa, a gente viu que num grande banco aqui do Brasil, né, as pessoas trabalham no máximo até uma idade próxima aos 40 anos, né? A partir daí, numa área de investimento, em que se trabalha muito mesmo, aqui 12, 14 horas, tá certo? Esses profissionais, eles mesmos não querem, ou a própria organização prefere que eles vão para uma área de retaguarda, uma área que não é tão demandante, né? E a empresa tem algumas estratégias, né? Ela coloca no pool, né, para ver quem é que gostaria de receber esse trabalhador com idade próxima aos 40 anos, né? E depois de um tempo, se nenhuma área ela deseja levar esse trabalhador mais velho para assumir alguma atividade, né, no seu departamento, esse trabalhador mais velho ele é demitido, tá? Então, significa que aqui no Brasil, as nossas pesquisas, pelo menos qualitativas, elas mostram que trabalhadores acima de 45 anos, né, muitas vezes a organização ela tem, digamos assim, algumas estratégias, né, e elas não têm nenhum esforço para manter esses trabalhadores, né, nas organizações, muito pelo contrário, né? Então, há um número bastante grande de demissões desses trabalhadores no Brasil, tá? Por favor, Silvio. Então, aqui a saída do emprego, a transição para a aposentadoria, né? Será que existe, né? Será que essas demissões, elas usam critérios objetivos? Aqui, critérios objetivos, né? Quer dizer, significa não só porque a pessoa ela tem uma determinada idade, né? Mas ter outros critérios também que sejam justos, né? E será que a empresa, ela oferece algumas alternativas, né, de regimes de aposentadoria, né, de pré-aposentadoria, ou um bridge job, né, no sentido assim, de antes da aposentadoria, ele desenvolver alguma atividade até que ele finalmente se aposente, né? Então, na literatura fala-se muito em bridge employment, bridge job, né, para os trabalhadores mais velhos, tá? Por favor. Né? E aqui no Brasil, a empresa adota medidas de concepção ergonômica, né? Aqui nós estamos falando de adaptação, né? Não muito, e após a aposentadoria, os profissionais mais velhos podem prestar serviço à empresa de uma forma flexível, né? Tem uma média aí até que razoável, eu diria, tá? Por favor. Bom, aqui é um aspecto interessante, né? Como uma última prática aí que foi citado por este relatório, né, e que coloca da seguinte forma, né, que essas iniciativas voltadas ao trabalhador mais velhos, né, que as empresas não considerem apenas iniciativas pontuais, né, mas que elas possam pensar
tanto no recrutamento, como no desenvolvimento de carreira, né? Como em outras esferas da organização, tá? Para que a organização possa se beneficiar desse trabalhador mais velho. E por que que isto é dito? Porque muitas vezes as organizações, elas têm, quando têm, né, têm algum esforço para recrutar os trabalhadores mais velhos, tá? Mas muitas vezes não têm políticas que sejam condizentes para aqueles trabalhadores que já estão dentro da empresa, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem visto várias organizações que estão recrutando estagiários prateados, acima de 50 anos, acima de 60 anos, ou trainees, ou trabalhadores acima de 50 anos para trabalhar, né, em atendimento, por exemplo. Então, muitas empresas estão trabalhando nessa linha. Então, a crítica que se faz aqui é que, muitas vezes, esse tipo de ação muito específica, ela, na verdade, é apenas um ponto de partida, né? Um ponto inicial, mas que deve-se pensar nesse conjunto de práticas de recursos humanos, né, voltadas ao trabalhador mais velho. Tá? Pode passar, Silvio. Tá? Já falando, pode passar. Tá? Bom, então aqui a gente traz algumas reflexões no aspecto de que essa longevidade, né, ela, sem dúvida nenhuma, né, traz uma consequência para o prolongamento da vida e trabalho, né, e uma aposentadoria mais tardia, né, ou por necessidade mesmo de continuar trabalhando, ou por querer realmente continuar com uma vida laboral. Tá? Pode passar, Silvio. Tá? Então, aqui eu elaborei uma estrutura, né, para a gente aqui refletir, né, e que quando nós estamos pensando nesse envelhecimento, nesse prolongamento da vida de trabalho, dessa transição, trabalho e aposentadoria, né, o que está por trás disso na realidade, né? O que nós precisamos pensar, né? Qual é a teoria implícita de envelhecimento que nós temos? É uma teoria voltada à atividade, como é apregoada pela Organização Mundial da Saúde, tá? Ou é uma teoria, né, que alguns autores colocam como desengajamento. Ah, é natural, a pessoa já fez 60 anos, tem mesmo que sair da empresa, tem que parar de trabalhar, chegou a hora, tá certo? Né? Então, se os gestores, né, vão para uma teoria, tem essa crença, tem essa abordagem, né, voltada para mais para um envelhecimento ativo ou para um desengajamento, né? Em função disso, a gente pode ter as políticas. Tá? Agora, quando nós falamos de prolongamento da vida e trabalho, né, também nós estamos diante de uma situação em que é muito possível que as atitudes etaristas aflorem mais, né, com trabalhadores mais velhos nas organizações. Tá? É o que alguns estudos têm mostrado. Né? E que é importante que a gente pense em novas necessidades, né, e perspectivas de vida desses trabalhadores, tá? No sentido de que os trabalhadores mais velhos, né, eles têm necessidades, têm expectativas muito diferentes dos outros trabalhadores, né? Então, essas políticas de recursos humanos também, elas deveriam levar em consideração, né, esse estágio de vida, esse curso de vida que as pessoas estão passando, né, para definir algumas políticas de recursos humanos, e vários estudos nesse sentido também já estão sendo feitos. Tá? Alguns autores também colocam, né, a vida de trabalho mais sustentável, né, arranjos flexíveis de trabalho. Agora, quando nós colocamos todos esses desafios aqui, né, quem é responsável por tudo isso? É o indivíduo, sem sombra de dúvida, né, porque quando nós falamos numa aprendizagem ao longo da vida, eu também tenho que pensar nisso. Né? O que eu vou fazer para que eu possa continuar sendo empregável. Tá? Então, o indivíduo, tenho uma responsabilidade. O empregador também, né, no aspecto de que ele é importante ter políticas que atraiam e que mantenham esse trabalhador, né, nas organizações, e o governo também. Eu vou passar mais rapidinho por conta do horário já, tá? E já peço desculpas aí pela adiantada hora. Pode passar, Silvio. Tá? Pode passar também. Né? Bom, então aqui essa vida de trabalho sustentável, né, que tem a ver com essa retenção do trabalhador mais velho, segundo este autor,
né? Essa abordagem está voltada a fazer a vida e trabalho mais sustentável, ajudando as pessoas a continuar a desempenhar um papel produtivo e recompensador no mercado de trabalho, à medida que envelhecem, tá? Então, essa abordagem sugere essa visão que nós trouxemos do papel do governo, da empresa e dos trabalhadores, tá? Pode passar, Silvio. Então, em relação ao governo, né, uma legislação para reduzir ou eliminar a discriminação por idade, o que nós temos em alguns países, elevar a idade de aposentadoria, alguns países da Europa, há um tempo atrás, né, eles estavam incentivando uma aposentadoria precoce, hoje não mais, reduzir incentivos para, é o que eu falei anteriormente, ativar políticas de trabalho, né, pelo lado da oferta, medidas para subsidiar e encorajar pessoas para entrar ou voltar ao mercado de trabalho, né, incentivar treinamento e ações próprias, o Estado como o maior empregador. Tá? Por favor, próximo. O outro ator que são as organizações, né? Então, o que a gente tem visto, né, em vários livros, e esses relatórios mostram, né, em que toda a Europa, as boas práticas do emprego de trabalhadores mais velhos continua sendo uma busca minoritária, ou seja, poucas empresas, na verdade, estão engajadas, né? Uma outra questão é como os trabalhadores mais velhos são considerados mais caros, a aposentadoria precoce tem sido um mecanismo-chave adotado pelos empregadores em anos recentes em toda a Europa, e isso a gente já vê um movimento que está mudando, tá? Uma gestão ativa da idade, adoção de abordagem de curso de vida para treinar e desenvolver esses trabalhadores mais velhos, são menos prováveis de receber, porque esses trabalhadores são menos prováveis de receber treinamento, né? E especialmente em produção e área de TI, por conta dos estereótipos, né? Que eles não aprendem, têm dificuldade de se adaptar, etc., né? E há uma necessidade muito importante por parte dos empregadores de integrar esses trabalhadores de diferentes idades. Tá? Pode passar, Silvio, por favor. Né? E nós, indivíduos, que eu já falei, né, que eu vou passar, e vou ficar por aqui na nossa apresentação, né, e terminando com algumas reflexões, né, que a gente, acho que jogaria aqui para os participantes de mesa ou outras pessoas aqui presentes, embora o nosso tempo aqui está bastante restrito, mas talvez tenhamos alguns minutos para que as pessoas possam se manifestar, tá bem? Então, obrigada e peço desculpas novamente aí pelo transtorno em relação ao horário. Bom, então, Malu, você quer falar alguma coisa? Temos uns 2, 3 minutinhos, Malu? Alô? Eu quero... Não, meio minutinho. Eu meio quero minutinho. Agradecer... Conta aí, 30 segundos. Estou contando, 30 segundos já quase passou. Ao professor Eduardo Oliveira, que não conhecia, prazer tê-lo aqui conosco nessa apresentação. Ao professor Jorge Jesuíno, meu especial amigo, quem tenho profunda admiração. Ele é também presidente da Assembleia Geral na EPORG. Ao Jorge Jesuíno, ao Luiz Martins, a Isabela, enfim, a você, Darcy, todas as pessoas que participaram. Eu acho que foi uma sessão muito rica, com muita informação, quase que eu diria que um estado atual, né, da pesquisa no tema, o que é muito interessante. Então, eu só tenho a agradecer, né, e a próxima mesa é a mesa de dignidade organizacional. Obrigada, Darcy. Obrigada a todos, Eduardo. Ficamos para te ouvir aí em algum próximo evento, tá bem? Combinado. Ok. Posso fazer um comentário, professora Darcy e Malu? Como tem não. algumas mensagens aqui, é possível, como eu tenho os e-mails das pessoas, depois eu passo para vocês e para responder para as pessoas, pode ser assim? Pode ser. Pode, Silvio. Sim. Até a Nani, né? Ela colocou algumas ponderações super relevantes a respeito da temática. Então, se a gente tiver essa oportunidade de troca e compartilhamento depois, eu acho que pode ser bem bacana. Olha, eu já tenho até uma ideia
já para uma live que eu vou passar para a professora Darcy e a professora Malu. Quem sabe a gente consegue fazer uma live, consegue colocar as agendas, certo, professora Darcy? A gente chama esse povo aqui. Uhum, tá certo. Legal. Ok. Tá bom? Obrigado, gente. Desafio aceito. Então, tá bom, pessoal. Acho que eu só tenho a agradecer ao professor Jorge Jesuíno, à Isabela, né, ao Eduardo, né? Acho que todos contribuíram com algum aspecto assim diferenciador, tá certo? E acho que a mesa ganhou muito. Acho que apresentamos aqui questões muito contemporâneas, né? Essa questão do envelhecimento e longevidade. E só sinto pena que a gente não teve a participação, mas por conta desses problemas aí de compartilhamento, etc. Mas vamos pensar nessa live, sim, para que a gente aí sim possa refletir juntos, tá bem? Então, muito obrigada, né? Um bom almoço para quem vai almoçar rapidinho e vamos estar presente daqui a pouco na mesa da professora Malu, que ela vai coordenar, tá bom? Muito obrigada, gente. Olha, gratidão a todos. Obrigado a tá? todos. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.